Olá, tudo bem? As dívidas rurais, se não tratadas da maneira correta, podem se tornar o principal problema do produtor rural e impactar toda a cadeia do seu negócio. Por isso que eu estou gravando este vídeo para poder te orientar juridicamente da melhor maneira possível. E eu vou trazer aqui, nessa sequência de 2 vídeos, a revisão dos contratos de crédito rural e, consequentemente, a diminuição dos juros desses contratos e a possibilidade deste grande benefício que os produtores rurais têm de fazer o alongamento das parcelas, da carência da sua dívida rural. Então fica comigo nesse vídeo para que eu possa te explicar da melhor maneira possível. Então nós temos a revisão dos contratos de financiamento rural. Eu deixei aqui algumas informações do nosso escritório de advocacia, né? Nós somos especializados não só em revisão de contratos bancários, mas também nas fraudes bancárias que estão em alta, e também deixei aqui os nossos contatos, né? As nossas redes sociais, nosso WhatsApp, Instagram e também o nosso site, onde você pode encontrar outras informações sobre o nosso trabalho, né? E a grande pergunta que eu já quero deixar aqui respondida para você: é possível reduzir os juros do crédito rural? Será que é possível reduzir, assim, consequentemente, a dívida do seu empréstimo rural? E a resposta é sim, por 2 motivos principais que eu vou explicar aqui para você, né? A lei brasileira considera vocês, produtores rurais, especiais, né? Isso é um fato. Isso está já consolidado na estrutura jurídica do Brasil. E lógico que é por conta de questões óbvias, né? Vocês, produtores rurais, que salvam o povo brasileiro. Não só o povo brasileiro, como muitas pessoas, né? Milhões de pessoas ao redor do mundo. Esses dias mesmo eu vi um dado de que o Brasil sozinho alimenta aí mais de 700 milhões de pessoas no mundo todo, né? Além dos nossos 200 e tantos milhões de habitantes, vocês, produtores rurais, também têm esse dever tão bonito de alimentar tantas pessoas ao redor do mundo, né? Então vocês são considerados especiais, né? Se a gente pegar lá na Constituição Federal, o artigo 23, lá no inciso 8, já vai falar que o Estado tem o dever de fomentar a produção agrícola e pecuária do nosso Brasil. Então vocês, produtores rurais, vocês do agro, vocês têm essa especialidade, né? Vocês são especiais para o povo brasileiro, né? E o segundo motivo é essa má notícia, né? Esse risco do negócio de vocês, né? Vocês têm esse risco inesperado da atividade agrícola. O produtor rural, ele trabalha com o inesperado, com aquilo que ele muitas vezes, né, na maioria das vezes, ele não consegue prever, né? As chuvas, as geadas, né? Toda essa questão toda do clima que vocês não conseguem se proteger muitas vezes. Então eu deixei separado aqui, né, esses grandes riscos aleatórios que não são de culpa de vocês. As inundações, as secas, né, as geadas, principalmente nas regiões aí sul do Brasil, no estado do Paraná, Santa Catarina principalmente, o Rio Grande do Sul, ou até aqui mesmo no nosso estado de São Paulo. Eu já vi produtores rurais perder a sua safra toda por conta de geadas, né? Temos também pragas, doenças, incêndios e outras questões aí que fogem do controle de vocês, produtores, né? E então nós temos essa informação, né? Os contratos rurais bancários, eles podem e precisam ser revistos, eles precisam ser revisados. É uma lei que já vem lá da nossa Constituição e também do Código de Defesa do Consumidor. Se existem irregularidades nesses contratos, eles precisam ser revisados. E além disso, nós temos a boa notícia do alongamento da dívida rural, que eu também vou abordar nessa sequência de vídeos aqui para poder te instruir melhor. E nós temos que as normas brasileiras, elas defendem o direito de vocês, produtores rurais, revisarem os seus contratos
com duas grandes finalidades que eu quero te colocar aqui de uma maneira bem breve, né? A primeira é excluir as cláusulas abusivas dos contratos. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos e nas minhas orientações, que a grande parte, né, a maioria, mais de 90% dos contratos bancários do Brasil possuem irregularidades, possuem cláusulas onerosas, cláusulas abusivas. Então, a lei afirma que se o seu contrato tem essas irregularidades, essas cláusulas precisam ser afastadas, elas precisam ser excluídas do seu contrato, né, de uma maneira que o seu contrato passe a ser consertado da maneira correta para que o direito seja efetivado para você. E o segundo bom motivo, né, a segunda grande finalidade é a modificação do cronograma que você tem com esse contrato rural. Né, modificar o cronograma de pagamento dos empréstimos, requerendo um alongamento do prazo das parcelas. Essa é uma grande característica do crédito rural. Os contratos de crédito rural têm esse benefício que precisa ser trabalhado por vocês aí através das mãos de um advogado especialista em direito bancário. Vocês podem modificar, né, vocês podem alongar as parcelas ou então alongar a carência de pagamento do seu contrato. Isso é muito importante e vai fazer total diferença para salvar a sua lavoura, a sua safra e até a sua própria propriedade rural, o seu negócio como um todo. E nós temos, olha essa foto bonita aí que eu coloquei para você de uma plantação aqui mesmo no nosso país, né? Olha que bonito que é o trabalho dos produtores rurais. E eu queria falar de outras boas notícias, né? De duas grandes vantagens que os contratos bancários destinados a vocês, produtores rurais, possuem. E para isso eu separei aqui em duas colunas, né? Nós temos duas colunas. De um lado nós temos a taxa de juros remuneratórios e do outro lado nós temos a taxa de juros moratórios. Eu não quero vir aqui com você com juridiquês, né, com termos difíceis. Nós advogados, nós temos o dever de facilitar para as pessoas as informações jurídicas, mas eu vou explicar assim de uma maneira que fique bastante tranquilo e bastante fácil para você, se você já não sabe dessa informação, né? As taxas de juros remuneratórios é a taxa que você vai pagar ali do seu contrato, que você muitas vezes até já sabe, né? Você vai no banco, na instituição financeira, na cooperativa de crédito rural e toma aquele empréstimo, né? Contrata aquele financiamento a tantos por cento ao ano. Então é a taxa, né? É o preço que você paga pelo dinheiro que você está pegando emprestado daquela instituição financeira. Simples assim. E do outro lado nós temos a taxa de juros moratórios, que vem ser uma punição que o banco, que a instituição financeira faz com você por você estar atrasando o pagamento das parcelas, né? Então, quando a gente fala em mora, nós estamos falando, na verdade, da demora do pagamento dessas taxas, né? A taxa pela demora do pagamento das parcelas. E a vantagem, né, da lei brasileira que coloca sobre vocês, produtores rurais, é o limite, é o teto que vocês podem pagar dessa taxa. Então nós temos que a taxa de juros remuneratórios, ela não pode ser mais de 12% ao ano. Então se você vê, por exemplo, alguns outros tipos de crédito que tem no mercado, existem taxas aí que são mais de 300% ao ano, que beira o absurdo, enquanto para vocês produtores rurais, a gente sabe de toda a dificuldade que vocês possuem no risco do negócio de vocês, tem esse teto de 12%, não pode ser maior que 12%. E do outro lado, a taxa de juros pela demora, se você cai na inadimplência, se você atrasa os pagamentos, essa punição ela não pode ser maior do que 1% ao ano.
né? Se você pegar os outros contratos normais, esse 1% chega a ser mensal, enquanto para vocês, produtores rurais, né, empresários do agronegócio, é de 1% ao ano. É muito diferente isso. Então eu preciso te dar essa informação, porque muitos produtores rurais não sabem disso, né? Essas informações não estão disponibilizadas para essas pessoas. E eu quero dar uma pincelada em dois outros fatores aqui também, que eles são normais, que é a própria capitalização de juros, os juros compostos e as tarifas bancárias do crédito rural, né? A gente sabe que a capitalização de juros, ela precisa estar no contrato, ela precisa estar escrita no contrato, senão ela é ilegal. Se não tiver ali o número, né, o valor da taxa de juros, significa que essa taxa vai precisar ser contratada pela média de mercado que o Banco Central impõe sobre as instituições financeiras. O Banco Central é a instituição que regulariza, né, que regulamenta, que fiscaliza todas as instituições financeiras do Brasil. Então, além de estar escrita, muito bem escrita, claramente escrita, esse valor da capitalização de juros, dos juros compostos, precisa vir também a periodicidade. Essa taxa precisa vir escrita o tempo em tempo que ela vai ser composta, né? Se ela é mensal, se ela é anual, se não, significa que essa cláusula vai ser sim irregular. E quanto às tarifas bancárias, elas precisam estar não somente no contrato, quanto nas próprias normas que regulariza o crédito bancário rural no Brasil. Então, por exemplo, nós temos que a comissão de permanência, que é aquela tarifa que você paga pelos seus atrasos, ela é irregular nos contratos de crédito rural. Ou, por exemplo, outras tarifas aí que a gente vê muito os bancos abusando. A tarifa de início de cadastro, né, início de relacionamento, porque se você, produtor rural, você já tem um relacionamento com aquela instituição bancária, você não pode pagar por um início do relacionamento com essa instituição. Existe uma série de tarifas que são irregulares. Por exemplo, se você vai adquirir uma máquina, né, ou um veículo ali para destinação rural, se essa máquina, esse veículo, ele é 0 km, digamos assim, ele é novo, você não pode pagar a tarifa de avaliação do bem. Porque o que você vai avaliar num bem novo? Se esse bem novo já vem lá com nota fiscal direto da fábrica, já falando as características, né, o valor, você não pode pagar isso, é ilegal, é irregular. E nós vamos falar também num próximo assunto sobre o alongamento da dívida rural. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu preciso te deixar aqui uma das informações mais importantes que nós temos, que a maioria dos produtores rurais, assim como as outras pessoas que têm outros negócios, caem, né? É uma grande armadilha que muitas vezes as instituições bancárias fazem, né, com seus clientes, que é a renegociação da dívida. A pessoa está com aquela dívida já prestes a se tornar inadimplente ou já atrasando essas parcelas, aí a pessoa vai no banco para ver a situação, para ver se encontra novas maneiras de pagar esse saldo devedor. Aí o atendente do banco, o seu gerente, o que ele fala? Ele fala para você renegociar isso, para você facilitar, entre aspas, a parcela. Isso é um grande perigo e eu vou te explicar por que eu preciso que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Porque a renegociação, na verdade, ela é um amontoado daquilo tudo que você deve. Então vamos supor que além do crédito rural, você possui outros contratos junto com a instituição financeira, por exemplo, o financiamento do seu veículo, um financiamento habitacional. O banco ele vai pegar tudo aquilo que você está devendo e transformar num contrato só, que vai se chamar Cédula de Crédito Bancário, CCB. Você vai ver escrito lá se você fizer isso. E essa CCB, ela é um perigo porque ela retira a característica que aquele crédito tem.
Então você vai ter um crédito geral e um crédito que vai poder ser facilmente executado pelo banco na justiça. O banco vai entregar ao juiz essa cédula de crédito bancário, exigindo já que você pague esse valor todo. Então não faça isso. Não faça isso, é uma grande armadilha, né? Geralmente os gerentes falam lá que é uma facilitação, que você vai ter as suas parcelas prolongadas, mas isso não é alongamento de dívida rural e eu preciso que você tenha muito cuidado com isso, tá bom? Eu deixei as nossas outras informações aqui do nosso escritório de advocacia e eu vou te pedir para que você veja o próximo vídeo. Eu não gravei tudo num vídeo só para que esse vídeo não fique muito longo. Então, se você está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, eu peço que você assista o próximo vídeo e se você está dentro do nosso site, basta você rolar aí a barra do site para baixo em que você vai encontrar o nosso vídeo explicando como é que funciona esse grande benefício, essa boa notícia que vocês têm como produtores rurais de alongar o pagamento e a carência da sua dívida, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.